Olá, pessoal. Vamos ver a nossa aula de número 6. O tema proposto refere-se a benzeno. O que é o benzeno? O benzeno é um líquido inflamável, incolor e tem um aroma doce e agradável. É um composto tóxico, carcinogênico, compostos orgânicos importantes como fenol, anilina, trinitrotolueno, plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. Misturas líquidas contendo 1% ou mais em volume. Não se aplica às atividades armazenamento, transporte, distribuição, venda, uso de combustíveis, derivados de petróleo, que deverão ter regulamentação própria. O benzenismo é a doença caracterizada pela intoxicação do sangue contaminado pela exposição ao benzeno. O trabalhador que é exposto a esse benzeno, ele adquire essa doença chamada benzenismo. São atribuições do GTP. O que significa essa sigla GTP? Significa Grupo de Representação dos Trabalhadores do Benzeno. A finalidade desse grupo é sugerir acompanhar a implantação de medidas de segurança que visem eliminar riscos à saúde dos trabalhadores, inspecionar periodicamente os locais de trabalho, inclusive os das contratadas, onde o benzeno está presente, observando a existência de vazamentos, derrames, fontes de emissão para o ambiente, execução correta de procedimentos estabelecidos em normas específicas, observância das normas de segurança e outras questões pertinentes a assunto de sua competência. Também esse grupo verifica o cumprimento de cronogramas e prazos de execução de obrigações referentes ao benzeno, assumidas pelo empregador, ou seja, o empresário, ou seus representantes em compromissos e acordos firmados. Ele acompanha também o GTP, no caso desse grupo, e analisa o desenvolvimento do programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, que como sigla significa PPEOB, respeitados os aspectos técnicos e éticos. Ele apresenta mensalmente à CIPA da empresa relatório dos trabalhos realizados e participa de cursos, eventos e treinamentos que versem sobre assuntos ligados ao benzeno de comum acordo entre as partes. Vamos ver a sinalização do benzeno? As áreas, recipientes, equipamentos e pontos com risco de exposição ao benzeno deverão ser sinalizadas com os dizeres, abre aspas, perigo, dois pontos, presença de benzeno, risco à saúde, fecha aspas. E o acesso a essas áreas deverá ser restringido às pessoas autorizadas. Então, somente ter acesso àquelas pessoas que estão autorizadas para as atividades expostas ao benzeno. Por isso mesmo que é afixado, colocado essa sinalização. Perigo, presença de benzeno, risco à saúde. Perigo, presença de benzenos. Perigo, presença de benzeno, emergência, risco à saúde. Perigo, presença de benzenos, em ensaio, risco à saúde. Perigo, presença de benzeno em amostragens, risco à saúde. Perigo, presença de benzenos em drenagens, risco à saúde. Então, todas as sinalizações que são colocadas, perigo, é que pode advir o quê? O risco. Pode acontecer o risco de quê? De um acidente. Então, essa área vai estar tão somente as pessoas que são autorizadas a elaborar as suas atividades com este produto. Quanto à rotulagem adequada, temos as medidas de proteção coletiva e rótulo de amostras.
O rótulo para amostra de produto com mais de 1% em volume de benzeno, temos como perigo: presença de benzeno e risco à saúde. Risco à saúde: o benzeno pode causar câncer, pode ser absorvido pela pele e pela respiração. A drenagem, quando falo pela pele, é pela epiderme. Nosso corpo, nossa pele, nosso corpo, ele é revestido da epiderme, da hipoderme e da derme. Então, ao penetrar na epiderme, ele com certeza vai chegar na corrente sanguínea e pela respiração, que é via oral. A drenagem, purga e amostragem deve ser feita de modo a diminuir ao máximo a exposição das pessoas aos vapores líquidos e resíduos do produto. E os EPIs obrigatórios? Quais são? São um capacete, uniforme específico, máscara facial com filtro para vapores orgânicos, luva de PVC, bota de segurança. Esses equipamentos de proteção individual são específicos para quem trabalha nesta área. Nós temos também a ficha de informações de segurança sobre benzeno. Essa ficha, elas são instaladas nas capelas do laboratório, especificando perigo: não manusear sem EPIs adequados. Advertência: provoca câncer, é tóxico e é inflamável. Toxicologia dele: através de oxidação ataca o sistema nervoso central, a medula óssea, fígado, baço, tecidos gordurosos, provocando doenças de longa duração, alterações psíquicas, diminuir o estado de alerta, alterações morfológicas das células. Esses são a toxicologia, né? Quando a pessoa é contaminada. E quais são os primeiros socorros? Por inalação, por contato cutâneo, que é da pele. Inalação, que é respirou. Inalar, exalar. Ele inalou. Então, levar a vítima para o local arejado, tendo parada respiratória, ministrar, e respiração artificial. Essa é a questão, essa é a parte do primeiro socorro relacionado à inalação. Primeiro socorro relacionado ao contato cutâneo, no caso da pele. Não precipitar, remover roupas e contaminadas, lavar com água corrente por 15 minutos. Ficar embaixo da torneira lavando a pele por 15 minutos ali. Senão vai entrar na hipoderme e penetrar no organismo do trabalhador. E outro primeiro socorro relacionado quando é ingerido: não provocar vômitos. Jamais, caso o trabalhador ingerir o benzeno, primeiro socorro é não provocar vômito nele. Fazer de tudo para que não vomite. Agora, e referente à proteção coletiva, que deve ficar stand-by, uma situação de eventual. Quais são os extintores? Água, neblina, espuma para hidrocarbonetos e pó químico de óxido de carbono. E quanto ao derramamento? Usar material absorvente, impedir acesso de pessoas não habilitadas para atuar na remoção do produto. Nós estamos vendo ali o símbolo, naquele triângulo ali, com as cores específicas representadas pela numeração: vermelho, amarelo, azul e branco. Então, essa é a ficha de informações de segurança sobre o benzeno. Perigo é que pode vir a ocorrer um acidente. Então, vai estar nessa área tão somente aqueles profissionais, aqueles trabalhadores que estão autorizados a manusear o benzeno. Como eu estava falando sobre a radiação, ela se divide em duas partes: radiação não ionizante e ionizante.
As radiações não ionizantes estão sempre à nossa volta. Ondas eletromagnéticas, como a luz, abre parênteses, infravermelha e ultravioleta, fecha parênteses. O calor e ondas de rádio são formas comuns de radiação não ionizante. Já as radiações ionizantes podem alterar o estado físico de um átomo e causar perda de elétrons, tornando-os eletricamente carregados. Este processo chama-se ionização. Como exemplo, citamos as radiações alfa, beta, nêutrons, gama e raio-x. A proteção, forma de proteção das radiações ionizantes e forma de proteção das radiações. Quais são? Vamos ver? A exposição da radiação ocupacional tem seus limites estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, é o CNEN. CNEN. O uso de dosímetros de uso pessoal é necessário para se avalie a exposição do indivíduo à radiação. Estes dosímetros registram a radiação acumulada. Além de utilização de dosímetros, testes laboratoriais e avaliações clínicas devem ser realizadas periodicamente para se detectar alguma complicação ou alteração clínica. Aqueles profissionais que trabalham em laboratório, tiram radiografia, esse pessoal tem que utilizar um dosímetro de bolso, onde é feito essa avaliação posterior. Ele está em exposição ali. Como também, em geral, são utilizadas barreiras, ou seja, biombos, vestimentas, luas, sinalização. Além de utilização dessas proteções, testes laboratoriais e avaliações clínicas devem ser realizados periodicamente para se detectar alguma complicação ou alteração clínica no trabalhador. Para as radiações provenientes de soldagem, esta pode trazer danos à saúde, principalmente na região dos olhos. É necessária a utilização de EPIs específicos. Os óculos devem ter lentes que protejam em função da variação da radiação. É o caso como exemplo, temos soldadores. Eles utilizam na máscara de solda, quando vão soldar, vários tipos de lentes para o nível de opacidade, ou seja, de proteção da sua visão. Tem número de lentes de número 4, 6, 10, 12. Então, de acordo com a numeração, ele vai ver o que se adequa para ele, para oferecer maior e melhor visibilidade para ele exercer sua atividade e assim proteger a sua visão, seus olhos, das radiações ionizantes. Vamos ver o símbolo internacional da radiação ionizante? O símbolo utilizado internacionalmente para indicar a presença de radiação ionizante é a cor amarelo e púrpura, tá certo? Está aqui representada num círculo, tá certo? Cada qual meça 60 graus, ou seja, no total 360 graus. É um círculo, onde cada qual representa 60 graus. A cor amarela 60 e a púrpura 60. Cada qual 3, totalizando diâmetro de 360 graus. Então, pessoal, nós vamos ver agora o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, referente ao controle médico de saúde dos funcionários na empresa. Está retratado, amparado pela Lei número 24 de 1994. O primeiro item fala sobre ambiente físico de trabalho, onde os funcionários estão expostos. Iluminação, ventilação, temperatura, ruídos. No que se refere à iluminação, temos que ver se essa iluminação é suficiente, constante e uniformemente distribuída.
A ventilação, a circulação de ar, ausência de gases, a temperatura, umidade e altas e baixas, os ruídos contínuos, intermitentes ou variáveis. O limite é de 85 decibéis, numa exposição de 8 horas diárias para o trabalhador. Com relação ao ambiente psicológico de trabalho, temos que ver se esses relacionamentos são agradáveis, a atividade laboral motivadora, a gerência participativa e democrática, a eliminação de estresse. Tudo isso, este programa, o PCMSO, ele favorece direta ou indiretamente para que o funcionário chegue a esses tópicos, o que está sendo retratado aqui nessa aula. Vamos ver a aplicação dos princípios de ergonomia. Máquinas e equipamentos adequados, mesas e instalações ajustadas, ferramentas que reduzem o esforço físico. E quanto à saúde ocupacional? Como está a saúde do funcionário? Sua ausência causa aumento das indenizações, afastamento por doenças profissional ou ocupacional, aumento do custo de seguro, elevação do absenteísmo e rotatividade pessoal, baixa produtividade e qualidade, pressões sindicais. Essas são a ausência do PCMSO. Se a empresa deixar de implantar esse programa de controle médico e implementar, com certeza esta empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande porte, independente do ramo de atividade, ela terá como consequência essas questões que foram abordadas. E o PPRA? O PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais. Ele tem correlação com o PCMSO. São dois programas que vivenciam a saúde e a integridade física do trabalhador. Enquanto o PCMSO ele trata especificamente da saúde do funcionário, o PPRA trata especificamente das condições ambientais do local de trabalho, onde está elaborando suas atividades, ou seja, desenvolvendo suas atividades no dia a dia. O PPRA levanta um mapa de riscos do ambiente do trabalho através da antecipação, reconhecimento e avaliação e consequente controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou futuros no ambiente de trabalho. Ações devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. É bom esclarecer que o PPRA ele refere-se à parte quantitativa, enquanto o mapa de risco refere-se à parte aleatória. Não é necessário utilizar equipamentos para elaborar o mapa de risco. Não é necessário utilizar equipamentos, no caso o decibilímetro, luxímetro, explosímetro, mas em relação ao PPRA, já é necessário a utilização desses equipamentos ambientais, porque refere-se à parte quantitativa. Como seria a estrutura básica do PPRA? Primeiro, teremos que planejar ele anualmente. A empresa faz o planejamento no estabelecimento de metas anualmente, dando prioridade e o cronograma, estabelecendo um cronograma desses prazos para o desenvolvimento das etapas e o cumprimento das metas. Tem uma duração de 1 ano, o PPRA, pode ser novamente revisto no ano próximo. Estratégia e metodologia de ação, a forma para o registro e a manutenção e divulgação dos dados, a prioridade e forma de avaliação deste programa na empresa faz parte do controle do profissional do SESMIT, pode ser gerente de segurança ou técnico de segurança do trabalho. Ele tem que ter proficiência, ou seja, conhecimento para desenvolver esse documento. De preferência, profissionais que sejam regidos pela lei
Lei 7.410, que são o técnico de segurança do trabalho. Como será desenvolvido esse PPRA? Ele deve haver uma antecipação e reconhecimento do risco no estabelecimento. Vai ter prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação do risco e da exposição dos trabalhadores. Essa é a primeira etapa a ser realizada. E o desenvolvimento ainda, a implantação das medidas de controles e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Esse monitoramento vai ser em loco. Não é só fazer o PPRA e colocar na gaveta. Além de implantar esse documento, esse programa na empresa, tem que seguir o que estabelece o cronograma anual e fazer sua implementação através do cronograma durante o ano. Ou seja, em outras palavras, colocar em prática este programa e revisar assim que houver mudança nas instalações da empresa, nos equipamentos, máquinas, tem que ser feita a revisão do mesmo, com o objetivo de promover a integridade física e biológica do funcionário, a evitar acontecer um acidente ou até mesmo uma doença profissional. Então, pessoal, referente ao PPRA, tanto o PCMSO quanto o PPRA, esses dois programas, eles estão correlacionados com um objetivo só. O primeiro de promover a saúde do trabalhador e o segundo de evitar que ele venha se acidentar no local de trabalho, ok? Quanto à responsabilidade do empregador, do empresário em relação ao PPRA, ele tem que estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento deste documento, deste programa na empresa, como uma atividade permanente da empresa. Conclusão, relacionados aos dois programas, tanto o PPRA quanto o PCMSO. Bem feito é investimento e não um custo-benefício para a empresa. À medida que as empresas colocam em prática esses dois programas, ela vai se favorecer em relação ao menor absenteísmo. O que vem a ser absenteísmo? É a saída do funcionário de suas atividades na empresa por motivo de doença ocupacional, profissional ou mesmo um acidente. Então, menor rotatividade, o funcionário sair, aí a empresa contrata outro. Maior índice de satisfação, ou seja, tanto para o empresário quanto para o funcionário. E maior produtividade na empresa, onde todos ganham. Segurança, mais meio ambiente, mais produção, dá igual a lucro. Qualidade dá igual a lucro. Ok? Esta é a conclusão dos dois programas, tanto o PPRA quanto o PCMSO. Pessoal, aqui termina a nossa aula de número 6. Veremos na próxima aula.